Olá, estudantes, tudo bem com você? Vamos resolver mais uma questão de biologia da UES logo após a vinheta. Bom, pessoal, então vamos lá. Essa questão é do vestibular da UES 2022.2. Em relação às organelas celulares, é correto afirmar que: item A. Os lisossomos são responsáveis pela oxidação dos ácidos graxos. Então, para a gente poder analisar o item, vamos só relembrar um pouco sobre os lisossomos. Então, eles são organelas presentes em células eucarióticas, e aqui a gente tem a representação de uma célula eucariótica, e bem aqui o lisossomo. De forma mais ampliada, nós podemos ver aqui o lisossomo em corte e o lisossomo inteiro. E no que consiste essa organela? É uma organela que possui membrana, né? E essa membrana, ela possui uma bicamada, assim como a membrana plasmática. E é justamente pela presença dessa membrana que a gente diz que o lisossomo é uma organela. E dentro dessa organela possui enzimas. Qual que é a função dessas enzimas no lisossomo? É realizar a digestão. Digestão de substâncias que podem vir do meio extracelular e adentrar na célula por endocitose, ou digestão de substâncias de dentro da própria célula. E a gente chama esse processo, então, de autofagia, quando o lisossomo ele faz a digestão de moléculas da própria célula. Para realizar essa digestão, o lisossomo ele precisa de enzimas hidrolíticas, que são enzimas que vão, de forma bem prática, vão quebrar as moléculas na presença de água. Então, existem diversos tipos de enzimas nos lisossomos, porque os lisossomos eles vão digerir diversos tipos de substâncias, dentre elas lipídios, e aí a gente vai ter as enzimas responsáveis por isso, chamadas de lipases, proteínas, que são as proteases, que vão realizar a digestão, dentre outras moléculas. Então, o lisossomo ele possui esse papel e existem cerca de 50 tipos de enzimas diferentes nessa organela, ok? Então, vamos analisar o item. Ele diz que os lisossomos são responsáveis pela oxidação dos ácidos graxos. Então, o item A está incorreto, porque, na verdade, a responsabilidade dos lisossomos é realizar digestão de várias moléculas, e não apenas de lipídios, né? Não apenas de ácidos graxos, mas de proteínas, de nucleotídeos. Então, o item A está incorreto. Item B. As células procarióticas apresentam grande quantidade, na verdade, grande variedade de organelas. Bom, pessoal, a gente aprendeu que existem dois tipos de células, as procarióticas e as eucarióticas. E uma das principais diferenças entre elas é a primeira, que uma vai possuir um núcleo guardando material genético, né? Uma membrana envolvendo esse material genético, e a outra não vai possuir. E esse material genético ele vai ficar solto dentro da célula. Mas existe outra diferença muito notória entre esses dois tipos celulares também, que é justamente a presença e a ausência de organelas. Enquanto que a célula procariótica ela pode ser chamada de mais simples por não ter essas organelas, as eucarióticas são chamadas de mais complexas porque têm organelas como o complexo golgiense, as mitocôndrias, retículo endoplasmático, que não estão presentes nas células procarióticas. E é justamente por isso que esse item está errado. Células procarióticas não têm organelas. Item C. Os plastos exclusivos das células animais são responsáveis pela respiração celular. Bom, pessoal,
Os plastos, também chamados de plastídeos, são organelas presentes em células vegetais. Isso que nós aprendemos, né, conhecemos um plastídio muito famoso, que é o cloroplasto, por exemplo. O cloroplasto, que possui o pigmento, né, principal verde, vai ser responsável pela fotossíntese. Mas não existe só o cloroplasto, né? Existem outros plastídeos, né? Todos vêm de uma célula indiferenciada, né? Inicialmente vem do protoplasto. E aí, a partir do protoplasto, a gente tem a formação de cloroplastos, de cromoplastos, que são plastídeos que têm um pigmento entre amarelo e vermelho, e que vão ser responsáveis principalmente por dar cor às outras partes da planta, como, por exemplo, flor, como, por exemplo, raízes, né? Como a raiz, a cenoura, que é rica em cromoplastos, né, com pigmentos carotenoides, por isso que ela é alaranjada. E também temos outros plastídeos, como o leucoplasto, que neste caso não tem pigmento e vão ser responsáveis por produzir algumas substâncias na planta, como amido, dentre outras substâncias. Então, os plastídeos ou os plastos, eles não são exclusivos de células animais, e sim de vegetais, e também não estão relacionados com a respiração celular, ok? Item C está errado. Por fim, sobrou o item D, que diz: as células, né, as organelas, na verdade, são estruturas que atuam no funcionamento celular. Exatamente. Eu costumo dizer que a célula é uma fábrica e as organelas são as máquinas que fazem essa fábrica funcionar. Então, o item D é o item correto.